Estamos recebendo o pastor Eli Hudson, que estará nos ministrando a palavra de Deus. Como nós vamos cumprimentá-lo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, quero convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a seguir. Glórias a Deus. Versículo 8, eu leio, os irmãos apenas acompanham. Diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenhas. E ele a chamou, ele disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou, ele disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo para fora, e depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, teu Deus, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele, a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? Podem sentar, amados. Graças a Deus. Quero agradecer ao nosso pastor Jeremias pela oportunidade de falar uma porção da palavra do Senhor. Amados, esse texto é de fato muito conhecido nosso, mas temos a certeza que a palavra de Deus é viva, é eficaz. E ainda disse que a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata. E quando olhamos para esse texto, o que me chama a atenção é que Elias estava vivendo na dependência do Senhor já, porque havia profetizado seca sobre Israel, e estava sendo sustentado por corvos, e bebendo água do ribeiro. Mas, como a seca era severa, acabou então a água daquele ribeiro e possivelmente os corvos haviam morrido. Então Deus diz a ele: Olha, sai daqui e vai para Sarepta em Sidom, porque eu já ordenei uma mulher viúva para que te sustente. Isso é interessante, a forma com que Deus vê, como Deus enxerga as coisas. E nós precisamos, como seus filhos, enxergarmos da forma como Deus vê. E Elias foi para lá. E numa visão simplista, digamos que não conhecêssemos o desfecho dessa história, talvez eu pensaria assim: trata-se de uma mulher viúva, rica, que está bem financeiramente,
capaz de me abrigar e me sustentar. Olhando de uma forma simplista, para quem não se conhece a história. Vou para lá. Mas quando lá chegou, e Deus disse para ele, penso eu, esta é a mulher que vai te sustentar, na porta da cidade. Elias não imagina que aquela mulher estava em grande pobreza e em miséria. Mas Deus havia dito, eu ordenei uma viúva em Sarepta de Sidom, para que te sustente. Mas a fala da viúva não era de alguém que tinha fartura de alimento. Não era alguém financeiramente bem para poder sustentar Elias. Era de uma mulher que estava em pobreza. Era de uma mulher sem esperança, que não via futuro, apenas enxergava a morte. E quando Elias pediu água para começar a conversa, e antes que ela fosse trazer a água, ele disse, olha, eu quero comer também, eu estou com fome. E diz o texto que ela disse, ei, eu não tenho nada para te dar. Eu tenho lá em casa um pouco de farinha, tenho um pouco de azeite, e eu acabei de pegar esses cavacos aqui, e eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer. Amados, aquela mulher não conhecia Deus e nem imaginava o que Deus tinha para ela. E Elias foi para um lugar aonde havia pobreza e miséria. Mas espere aí, Deus me mandou para cá. Espere aí, Deus me disse que esta mulher vai me sustentar. Espere aí, Deus me sustentou até agora, trazendo comida para mim com corvos. E Ele me deu a sua palavra, então eu vou profetizar a palavra de Deus sobre a vida desta mulher. Amados, profetiza a palavra. Aleluia, profetiza a palavra. Oh, amados, às vezes nós não sabemos o que pode acontecer. Não temos ideia do que pode acontecer, mas se Deus nos deu a palavra, que tal pessoa vai nos sustentar, então profetiza que tal pessoa vai nos sustentar. Se Deus abriu a porta para você e disse, é desta porta que eu vou prover para você, ainda que você esteja olhando e não está vendo o que Deus disse, profetiza conforme a palavra que Deus te deu, porque é dali que vai sair o seu sustento. Profetiza a palavra. Aleluia. Se andarmos mais para frente, mas vamos voltar aqui ainda. Deus, certa feita, levou o profeta Ezequiel para um lugar de morte. E fez ele andar em um vale de ossos secos, muito secos, sequíssimos. E Deus lhe fez uma pergunta, poderão esses ossos reviverem? Ezequiel não sabia. Ele disse, não sei, Senhor, tu sabe. Então disse a ele, então profetiza. Diz a esses ossos, profetiza a este vale de morte, e diga que eles vão viver. Aleluia. Profetiza a palavra. Profetiza a palavra. Aleluia. Então Elias disse àquela mulher, ei mulher, Deus me mandou até aqui, e eu sei que é você, porque eu não duvido daquilo que Deus me disse. E Deus me disse que você vai me sustentar. E para que isso aconteça, eu preciso que você faça para mim um bolo pequeno. Que você pegue esta farinha, pegue esse azeite e faça para mim um bolo pequeno, porque assim diz o Senhor. Aleluia, se você crê, assim diz o Senhor. Não vai faltar farinha nesta panela. Alebande cauefaço. Ah, se você crê, não vai faltar azeite nesta botija, porque Deus me enviou aqui, e você que está encarregada de me sustentar.
Oh, aleluia! Veja como Deus vê, veja como Deus enxerga. A mulher enxergava a morte, mas Deus enxerga a vida. A Momokenawawe, a mulher não tinha esperança, mas Deus estava vendo o futuro para aquela família. Aleluia! 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 E a mulher creu e fez conforme a palavra do profeta. Esse texto é tão forte, irmãos, que Jesus mencionou esse texto lá no evangelista São Lucas. Ele mencionou sobre esse texto. Ele estava iniciando o seu ministério e ele estava entre os seus irmãos em Nazaré, e as pessoas estavam admiradas de Jesus, porque o conhecia. Sabia que ele era filho de José, sabia que ele tinha irmãos ali. E então Jesus disse assim, Lucas capítulo 4, vou contar um provérbio aqui, um provérbio conhecido. Vocês dirão, médico, cura-te a ti mesmo. Faz aquelas maravilhas que estão ditas de você em todos os lugares. E Jesus disse, olha, sabe por que Elias foi enviado a Sarepta de Sidom? Será que não havia em Israel viúvas? Será que não havia em Israel alguém que pudesse acolhê-lo? Será que em Israel não havia uma mulher precisando de socorro? Com certeza havia. Mas então por que Deus enviou Elias para longe? Porque o profeta não é bem-vindo em sua casa. Porque o profeta não é aceito em sua casa. Mas Deus encontrou em um lugar distante uma mulher que ia crer na palavra. Olha, se você crer na palavra e fazer conforme o que Deus mandou, vai acontecer. Auemaceia. Mas quem profetizou para mim foi o meu tio. Mas é a palavra de Deus? É, então faz conforme a palavra de Deus. Mas quem profetizou para mim foi a minha mãe. É a sua mãe? É. Mas ela profetizou a palavra? Profetizou a palavra. Então faz conforme a palavra de Deus. Creia na palavra, profetiza a palavra e viva o milagre da prosperidade. Para encerrar, o Senhor me fez lembrar de algo que minha tia Jaene sempre contava quando tinha oportunidade. Eles congregaram aqui um tempo, minha tia Jaene, meu tio Cláudio, evangelista. E eles disseram que eles estavam passando uma necessidade muito grande há tempos atrás. E eles comiam pãozinho com mortandela, que era mais barato que comprar as outras coisas. Eles comiam pãozinho com mortandela. Então, se de repente você chegasse lá e eles estivessem comendo pão com mortandela, talvez vocês achassem que era chique, né? Mas não, era falta mesmo. E ela estava preparando o almoço dela, o pão com mortandela, quando bateu um irmão com fome na casa dela. E falou assim, irmã, eu estou com a fome. O irmão estava andando por ali, talvez perdido. E me dá alguma coisa para comer? Ela pegou e falou assim, eu só tenho esse pão, vou dar para ele. E amanhã é outro dia. E o irmão comeu aquele pão com água, muito satisfeito, com mortandela no meio, e fez uma oração. Deus, não permita que nunca falte nada nesta casa. Aleluia! Minha tia diz que daquele dia em diante, a porta se escancarou, a porta se abriu, a porta se abriu. Oh, meu querido, não tenha dúvida, oferte e que Deus vos abençoe. Retorna a palavra ao nosso pastor.
Graças a Deus pela palavra a nós ministrada, a palavra de Deus, palavra boa, para nos despertar, nos fazer continuar crendo no Deus a quem nós servimos. Nós vamos então para o momento da